pessoal, aqui é o João Paulo na nossa quarta aula do curso Mastercam. Nessa aula nós vamos ver como que a gente salva arquivos de pós-processador de outras máquinas dentro da pasta do Mastercam. Por exemplo, eu tenho lá um pós-processador que eu consegui de uma outra máquina, um Mac 9, por exemplo, ou um Fagor. Então eu quero adicionar esse pós-processador no meu Mastercam. Nas aulas anteriores nós vimos como editar um pós-processador genérico do FANUC, fazer algumas alterações. Nessa agora vamos ver como que a gente salva um pós-processador novo que eu encontrei na internet ou outro lugar dentro do Mastercam. Então eu tenho aqui nessa pasta aqui um arquivo aqui do Siemens, né? Eu vou pegar esse arquivo máquina, esse arquivo de controle máquina do Siemens e o arquivo do pós-processador do Siemens. Alguns pós-processadores, eu organizei por tipo aqui, ele trabalha com dois arquivos de pós. Esse pós-processador aqui, Siemens, ele tem um ponto PSB, é um arquivo auxiliar do pós-processador. Você deve copiar ele para a mesma pasta junto com o mesmo nome, quando é um arquivo de pós-processador que depende do auxiliar. Eu vou copiar ele aqui, mas antes de a gente copiar, eu vou já de uma vez aqui mostrar o local onde está para a gente não ficar procurando. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, abrir uma nova aba do Windows, Ctrl V, então Enter. Já estou aqui na pasta dos pós-processadores. Agora sim eu vou copiar eles aqui. Lembrando, essa pasta é só do pós. Pego os dois aqui, copiar e colo na pasta padrão de pós-processador do Mastercam. Como eu já tenho esse arquivo aqui, pediu para substituir, mas eu vou substituir esse mesmo, é o mesmo. E tá aqui ó, o arquivo do pós-processador. Só com esse arquivo já basta para você gerar os códigos do Siemens. Agora, se tiver alguma otimização, tipo numeração de bloco que eu já ensinei, gerar os códigos com ou sem ciclo e outras funções que eu ainda não mostrei, que dependem do arquivo de controle de máquina, essas alterações não vão ter efeito, já que a gente só tem o arquivo de pós-processador, mas já basta para gerar os códigos do Siemens. O ideal é que você tenha os outros dois arquivos que também fazem conjunto com o pós-processador, que é o arquivo máquina e o arquivo de controle. Então esse de controle, por exemplo, ele controla a numeração de blocos, se tem ou não ciclos, né? Se vai fazer G2, G3 usando IJ ou R, a precisão do sistema, se vai usar 3 ou 5 casos depois da vírgula, isso é tudo no arquivo de controle. O arquivo máquina, ele controla aqui, se é minha máquina, qual que é o avanço máximo dela, se é 25.000, se é 20.000, se é 7.500 a rotação, se é 10.000. Então isso é feito no arquivo máquina. Apesar de eu ainda não ter mostrado nesse curso como que é feitas essas alterações, né? Mas o arquivo máquina controla essas características, né? O tempo de troca, quando eu faço uma simulação de uma usinagem no Mastercam, se o meu arquivo máquina não está configurado com o tempo lá de cada troca de 10 segundos, por exemplo, na minha simulação, essa simulação não vai ser a real, porque nas trocas da ferramenta ele não vai colocar o tempo que realmente gasta, que é 10 segundos. Então tem uma opção, você coloca isso lá. Aí basicamente você precisa só do arquivo do pós. Nós vamos copiar esses dois aqui, ele fica em outro local. Eu vou aqui nessa pasta, Ctrl C, naquela aba que eu havia aberto aqui do pós. Eu vou copiar ela, colar aqui, né? Então aqui estou na pasta dos arquivos de controle e nos arquivos de máquina, né? Então vamos lá, copiar ele, Siemens MMD, Siemens Control, copiar,
colar. Substitui-se. Então tá aqui já, né, o arquivo de controle e o outro de máquina que tá aqui. Então beleza, agora eu vou no Mastercam. Se por acaso eu quiser adicionar essa máquina aqui agora, que já está na pasta do arquivo, eu vou em Machine, Meu, Manage List. Eu vou remover todas que está aqui, para mostrar aqui. Eu vou lá no Siemens Teste, adicionar, e vou deixar aquela do Fanuc, que é essa aqui de 3 eixos, né? Ok. Agora, quando eu for lá em Machine, ele está aqui na lista para mim. Eu quero a máquina Siemens, eu clico nela. Apareceu aqui a Siemens. Para mim ver os 3 arquivos linkados a essa máquina, eu vou em Files. Eu tenho aqui o arquivo Siemens Máquina, o arquivo Siemens Controle e o arquivo Pós-Processador Siemens, que é os 3 arquivos que eu coloquei lá na pasta. Se eu quiser modificar, eu posso vir aqui em Replace, escolher outra máquina. Não vou mexer aqui não. Ok. Agora eu vou selecionar a operação estável em outra máquina. Clico com direito seguro, arrasto para baixo, copiar depois. Vou selecionar só essas, vou gerar os códigos com esse novo pós-processador. Deixar Edit S marcado. Eu vou escolher a área de trabalho para ele. Agora é nossa aula 4. Por padrão, esse arquivo Siemens pós ele salva no ponto MPF, que é o padrão para Siemens. Apesar dele reconhecer outros formatos, .nc. O interessante é a maneira de escrita do código, você vai ver agora. Salvar. Já tem um arquivo com esse nome, né? Então vamos pôr sim aqui. Se não tiver, você cria um novo aí. Então repara que aqui já é para o Siemens, né? O formato Siemens ele pede esses diretórios aqui no início. Por opção minha, eu editei esse pós para ter uma otimização de eixo, leitura de blocos à frente aqui, otimização de aceleração dos eixos. Quando eu estou desbastando, eu quero uma máquina mais dinâmica, mais rápida. Quando eu estou dando acabamento, eu quero uma máquina mais precisa. No CNC, precisão é inverso de velocidade. Isso aqui que é precisão, você tem que ter avanços menores na otimização de códigos de eixo de máquina para dar essa precisão. Se você está desbastando, tem sobre metal, você ativa o modo mais dinâmico da máquina, né? A gente chama molde matriz, no caso do Fanuc, e no Siemens também é o ciclo 832, só que na minha máquina não reconhece esse ciclo, né? Então eu otimizo dessa forma aqui, vamos dizer, um modo manual de otimização de eixo. Então tá aqui Siemens, né? E se eu vir na aula anterior aqui, já é do Fanuc, né? Tá com o nome aula 2, vamos deixar contar. E aqui eu já tenho os códigos do Fanuc. Geralmente o que difere uma máquina para outra, o principal é o que? O cabeçalho aqui, para cada máquina pede um cabeçalho diferente, né? É um caractere de inicialização para mandar o arquivo. No caso do Fanuc é porcentagem. No caso do Siemens eu tenho também essa linha aqui, essas duas aqui, né? E no final tem que ter esse caractere de uma troca da ferramenta. Algumas máquinas pedem um código aqui e aí vai. Se você precisar de um pós-processador específico para sua máquina, né, eu tenho condições de dar um suporte nisso aí, você joga no comentário aí que eu posso te ajudar. Mas nós vamos trabalhar com esse aqui do Fanuc durante o curso. Então tá aí, esse aí é como você faz a colocação de pós-processador no Mastercam. Se por acaso eu quiser mudar aqui, ó, eu tenho condições, eu vou em File, Replace, eu posso pôr nessa que estava com o sim, ou pôr qualquer outro arquivo máquina, que por qualquer aqui de 4 eixos, automaticamente ele vai mudar o arquivo máquina, o arquivo de controle para ele e o arquivo pós-processador para ele. Então quando eu gerar esses códigos,
vai ser para aquela nova máquina que já está lá na pasta. Escolher o local para ele, vou pôr teste aqui. Então aí eu tenho um outro arquivo de uma máquina qualquer aqui, nem sei qual é essa máquina que eu escolhi, mas olha o formato como que está aqui os códigos, né? Então vamos fechar tudo aqui, vamos deixar como estava aqui, que essa aqui é o Fanuc, né? A 3 eixos, deixa como estava, puxou todos os arquivos, vamos salvar, vamos fechar o Mastercam. Se eu abrir uma nova sessão, nem precisa ter fechado, é só pedir um arquivo novo, mas tudo bem. Então vamos abrir ele novamente. Vamos esperar abrir. Então abriu o Mastercam. Se eu quiser só abrir o arquivo de máquina, sem pôr nenhuma peça, nenhuma usinagem aqui, posso vir diretamente aqui em Machine Definition. Se eu quiser abrir o arquivo de controle, em Control. Se eu quiser abrir o arquivo de máquina, eu vou em Machine. Eu aconselho abrir máquina, que aí no máquina você já puxa o de controle. Aí ele pede aqui que você selecionar, você quer fresa, torno, eu vou em fresa. Ele já vai solicitar aqui qual arquivo que eu quero. Ele abriu a padrão aqui, a fresa padrão. Eu vou mudar aqui, vou colocar aquela do Siemens. E aqui eu tenho essa máquina Siemens que eu adicionei lá na hora, arquivo MMD. A dinâmica de máquina, só adiantando um pouco aqui, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa pastinha aqui, ó, editar general parâmetros, eu tenho aqui, por exemplo, o avanço máximo dessa máquina aqui, que é 25.000. Quando eu preencho isso aqui, ó, quando eu estou criando a usinagem, se eu colocar um avanço lá, por exemplo, de 33.000 para usinar, ele vai dar um alarme, porque arquivo máquina meu eu preenchi com 25. Não aceita mais que 25 mais. Eu tenho aqui a livraria padrão que vai abrir para essa máquina e outras informações aí que não é escopo do curso agora, né, nesse momento. Se eu abrir o de controle, que é o segundo arquivo, eu tenho informações sobre numeração de bloco, eu já mostrei aqui os ciclos que está ativo para essa máquina, né? Eu tenho aqui também, eu não entrei no assunto, mas arco, se eu quero que ele gere arco quebrando em quadrantes, ou seja, se eu quero fazer uma circunferência completa, ele faz um quarto, depois mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, aí fecha a circunferência completa. Eu deixo dessa forma para minha máquina, porque eu já fiz uma simulação de tempo de usinagem, de uma usinagem mais complexa de molde, onde você tem várias linhas, né, para usinagem desse perfil que é em 3D, e marquei no cronômetro quanto tempo gasta quando eu gerava circunferência 180, quando eu não quebrava os arcos, fazia circunferência 360, quando eu quebrava em quadrantes. Em quadrante na minha máquina eu tive uma dinâmica, um tempo menor, né? Parece que ela faz a matemática mais rápida quando eu quebro em quadrantes. E aí vai, isso aqui você edita no de controle. E no pós-processador você faz as alterações, vamos dizer assim, mais aprofundadas, né, que você controla no pós-processador. Então, se você tem só o de pós, você consegue controlar a maneira que saem os códigos. Mas algumas coisas ela é feita no arquivo de controle, como numeração de bloco, e outras coisas é feito no arquivo máquina. Esse arquivo máquina é mais na hora que eu gero as usinagens, né? Ou seja, eu editei ele aqui
ele vai me limitar na hora de eu criar as usinárias. Se eu tenho uma rotação de 10.000, minha máquina é até 7.500, ela dá um alarme aqui. Se o meu avanço é até 25.000, eu gero uma usinagem com 30 e dá um alarme. Se eu tento uma usinagem 4 eixos, minha máquina é de 3, vai dar um alarme. Então, é mais nesse sentido o arquivo máquina, né? E o arquivo controle que eu mostrei, o arquivo de pós-processador. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós damos continuidade aí. Lembrando, se você precisar aí de um suporte aí para pós, deixe nos comentários aí. Valeu!